E próxima bancada escrita, bancada PRD, declaração de líder, vereador Lucas Gil, na tribuna. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Gostaria de fazer algumas considerações sobre a fala que ouvimos ontem da vereadora Gladys. E eu queria ter falado ainda ontem, mas todas as quartas-feiras acontece um fenômeno aqui na casa que chega na hora do pequeno expediente, não temos quórum, então tive que pedir a declaração de líder. Obrigado, meu líder aí, vereador Velocino, por dar essa possibilidade. Pena que a vereadora não está aqui no plenário agora, mas eu queria cumprimentá-la, né, pela votação que ela fez, ela e a chapa dela, 110 mil votos, uma votação expressiva que tiveram aqui na cidade. Cumprimentá-la pela sua trajetória política, vereadora Gladys, que é uma líder comunitária, presidente de bairro, foi subprefeita de uma região importante aqui da cidade, lá do Risso, também vereadora e agora candidata a vice-prefeita, né, pela chapa PL-PP. Cumprimentar ela também pelo histórico partidário que ela teve, né, iniciando a trajetória política dela no PSB, Partido Socialista Brasileiro, depois um bom tempo no MDB e também agora, mais atualmente, no Progressista, no PP. Mas dizer, presidente, que eu fiquei impactado com a declaração da vereadora e eu acho que na esteira da vitória do Trump ontem, né, nos Estados Unidos, isso acaba reverberando um pouco na nossa cidade, volta vamos dizer, a fala entre esquerda e direita, mas tenho a lamentar um pouco pelas últimas declarações da vereadora, que já ainda no segundo turno fez uma fala que, claro, a fala é da vereadora, ela é livre para fazer, né, dizendo que não precisava dos votos da esquerda, ou os votos do PT, enfim, os votos da esquerda. É uma declaração tanto quanto arriscada. Eu sei que é uma fala direcionada para o público a qual ela defende a corrente política dela, buscando os votos, mas estrategicamente acredito que não seja a melhor alternativa, sendo que apoios a gente não nega, né? E sendo um apoio de uma outra corrente política, né? E a partir daquela fala se deu uma série de desdobramentos no segundo turno, se discutindo questões de cargos, coisas que depois foram verificadas que não procediam. Mas a fala, eu acho que impacta no sentido de que tu já causa uma divisão na sociedade já no momento das eleições, dizendo, olha, eu sou de uma corrente política e essa outra corrente política eu não preciso e não quero nem o apoio. Isso tudo bem, teve os seus desdobramentos e eu acho que impactou no resultado das eleições. Mas na questão social, eu imagino, se fosse o contrário, se fosse a vitória desta chapa que ela defende, como seria o governo? Se seria um governo também não precisando dessas pessoas, não precisando desta corrente política, ou se isso ia ser observado a votação vamos dizer, da esquerda ou da direita em certos bairros, e se iria governar só para a corrente política que se defende. Isso eu acho que gera uma divisão na sociedade, gera um impacto, inclusive, na questão de se ainda trazer à baila essa questão de direita e esquerda, a gente fica debatendo, não, esse pode, esse não pode, esse é bom, esse não é. Isso acaba, eu acho que atrasando o debate político e não é benéfico para a sociedade. E ontem, na fala da vereadora, a gente sabe, ela falou, né, que Caxias do Sul seria uma cidade subdesenvolvida por ter feito a escolha que fez. Olha, aí eu tenho a dizer que a vereadora não andou bem nesta fala novamente, em função de que a gente entende
de repente, o desgosto, a mágoa por não ter obtido êxito na eleição, mas isso é do jogo político. Quando a gente entra numa eleição, nós podemos obter a vitória como a derrota. Nós podemos ter uma projeção de votos e não tivemos aquela projeção de votos e, enfim, não obteve êxito. Mas daí, é evidente, a gente fica desgostoso, fica chateado, não conseguimos aquilo ali. Isso é completamente compreensível. Mas daí, a dizer que a cidade, ou o nosso estado, ou o nosso país é subdesenvolvido porque não fez a opção política da qual ela defende, eu acho que aí é um pouco forçar demais a barra. Eu tenho a dizer que Caxias do Sul é uma cidade que visa o progresso, é uma cidade que é a segunda maior economia do estado, é a segunda maior cidade do estado em população, uma cidade diferenciada no Brasil, onde tem um polo industrial, um polo metal-mecânico, é a maior produtora de hortifruti granjeiros, é uma cidade que tem uma pujança econômica e, claro, como uma cidade grande, tem todos os problemas e as mazelas de uma cidade grande, contudo, é uma cidade diferenciada. E se nós formos ver cidades do Brasil, do porte de Caxias do Sul, vemos que Caxias do Sul é uma cidade progressista, uma cidade boa, uma cidade que tem grandes possibilidades e grande potencial, não só na indústria, no comércio, nos serviços, né, no turismo, o vereador Felipe, que levanta e defende sempre esta bandeira. Então, a gente fica um pouco estarrecido com essas falas, porque, tudo bem, não ganhamos a eleição, mas daí adjetivar a cidade como subdesenvolvida, ou as pessoas que não fizeram esta opção política ser subdesenvolvido, já é demais. Então, a gente lamenta essas falas, né? A gente sabe da importância política que a vereadora Gladys tem, a gente sabe mas lamenta essas falas. E a gente torce que não tenham adjetivos e frases como essa. Espero que ela não adote a postura de certos deputados aí ou adote o discurso, né, dizendo, não precisam mais de mim, não quero mais saber daqui de vocês. Eu acho que a vereadora tem muito a oferecer pela cidade, tem muita experiência e pode dar uma grande contribuição para a nossa cidade. A gente lamenta, evidentemente, se ela quiser adotar essas falas, isso é a minha opinião que eu estou dando aqui, mas as pessoas são livres para defender o que bem entenderem, só que estranha um pouco uma pessoa que tem a trajetória política e a força política que tem falar desta maneira, se referindo à cidade da qual pretendia governar. Então, a gente sabe que, a partir do momento que se é governo, se governa para todos, não se tem não se faz divisão, olha, quem votou em mim, quem não votou, vão acabar sendo impactados pelo governo. E eu acho que essa é a figura do líder, essa é a figura do governante, a figura, de repente, de um estadista, saber que não vai ter a unanimidade, mas que vai governar para todos. Quem pediu a parte? Vereador Scalco. Vereador Dil, eu acho que a gente tem que começar a conversar de uma forma diferente. A eleição passou, a gente está aqui para falar sobre cidade, fazer cobranças sobre promessas que foram feitas. Quem está aqui está por todo o povo, não está só pelos seus votos, mas está por uma cidade. A gente sabe a grandeza que tem Caxias do Sul, isso foi e é sempre falado. Só que Caxias do Sul, o que a gente cobra é que sempre Caxias merece mais. E o povo merece mais. Então, a cobrança que existe é para que entreguem serviços públicos melhores para a população de Caxias. E essa cobrança tem que continuar. Separar lado, sim, não, esse ou aquele, vermelho, azul, não existe isso aí. É Caxias do Sul. Nós estamos aqui pela proposição de Caxias do Sul para tornar a cidade de Caxias do Sul melhor e os serviços públicos de Caxias serem melhores. E a cobrança vai haver. Quando se tem uma proposta de governo que foi aprovada, é normal que se haja a cobrança em cima das entregas. E o que nós estamos agora precisando? É saber os prazos para as entregas prometidas. Obrigado. É só isso. Obrigado.
Não, concordo plenamente, vereador Scalco. Não tem, isso aí é a função do vereador, é cobrar. Agora, adjetivar a cidade, porque eu ganhei ou não ganhei, dizendo, porque se eu não ganhei, a cidade é subdesenvolvida. Se eu ganhei, a cidade é boa. E isso que não pode acontecer. Nós temos que continuar tendo, né, vendo né, o lado bom das coisas e procurar cobrar, sim, mas respeitando a história, o histórico da nossa cidade, a força dos imigrantes, a força dos empresários, dos operários, de todos os cidadãos da nossa cidade, com muito respeito, independente do resultado que se tenha no pleito eleitoral. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas Gil.